Então, mais uma vez, bom dia, pessoal, para quem entrou agora. Vamos dar início, então, ao treinamento Nepal, além do essencial. Ótimo, pessoal mencionando aqui que vendeu do Aricas, que é o hotel que a gente vai comentar aqui no treinamento, tá? Para mim, o Nepal é um destino essencial, né? E a gente vai tentar aqui abordar outros aspectos, além de Katmandu e aos redores, para que vocês, de repente, comercializem o Nepal como uma viagem única, não como extensão. Porque se vende muito o Nepal como extensão de Índia, que é viável, combinação com o Butão, o Tibete também é possível fazer, né, como extensão, porque a gente aplica o visto e permissão para ir para o Tibete desde da Embaixada da China em Katmandu. Mas, enfim, o Nepal, desculpa, eu estou um pouco alérgica hoje, é um destino que é viável de você fazer, sim, como um destino único, tá? Então, essa que é a ideia do treinamento. Então, a Elodie está aqui presente, né? Elodie da CITA, está passando algumas imagens aí de lugares que a gente vai falar no treinamento. Então, antes, como é de praxe, vou começar aqui a falar um pouquinho da DU, para quem não conhece. A DU é uma consultoria e uma representação. A gente representa marcas no exterior, empresas enfim, que são de alto padrão. Então, um dos meus clientes é a CITA, né, que é um DMC, e existem esses outros clientes no portfólio da DU, e eu também tenho o Vacaru Maldives, que é um hotel de luxo, tá bom? Aí a equipe da CITA, eu estive lá algumas vezes já na Índia, e a gente estava aí no hotel no Taj Palace de Delhi. Então a gente achou um lugar ali no Taj, meio do estacionamento, onde cabia todo mundo, porque a CITA é uma empresa muito grande, né? Tem diversos representantes no mundo, até esse senhor aqui, ó, ele representa a CITA em Portugal somente há 40 anos, só para vocês terem uma ideia de como a CITA é muito sólida. Aqui está o Niraj, que já veio para o Brasil algumas vezes, para a LTM do ano passado também. Essa moça, ela é da Etometo, que é o escritório da CITA lá no Butão, que de repente alguns de vocês já escutaram falar, e aí está todo o time representado, tá bom? Então, para vocês verem como a CITA realmente é uma empresa grande. Na França, a gente tem 4 pessoas representando a CITA. Na Espanha, nós temos 2 marcas, a TCI e a CITA. Então, é uma empresa bem consolidada. Nesses tempos de crise, podem contar com a CITA, sem sombra de dúvida. São 57 anos que a CITA fez agora em 2020, e 23 escritórios próprios. Elodie, Sí, si ¿puedo quieres presentarme un hablar un poquito? poquito, sí, por favor, de ti, de Sí, CITA, claro. antes de empezar a hablar Buenos de días CITA. a todos. Lo siento, yo no puedo hablar portugués, pero espero que el español será posible con ustedes. Me llamo Elodie, soy francesa y estoy viviendo en Delhi desde hace 2 años con mi esposo, que es indio, y estoy trabajando con CITA desde el mes de octubre. Y como lo ha dicho Carolina, CITA tiene una experiencia de más de 50 años y tenemos una infraestructura muy importante aquí en la India, tenemos muchos precios, tenemos más de 500 empleados y una cosa que es muy interesante también para nosotros es que tenemos oficinas, escritos propios dentro de India y de Nepal, y realmente es muy importante para nosotros para dar un nivel de servicio muy alto en cada ciudad. Pues serán empleados de CITA que van a ayudar a los viajeros en Jaipur, en Katmandú o en Cochin. Y para Brasil y para América Latina somos un equipo de 9 personas dedicadas a la región. Tenemos 3 personas que hablan español y las otras que hablan inglés. Y sí, estamos dedicados a sus programas y a lo mejor han discutido con mis colegas con los correos electrónicos. Sim, muitas graças, Elodie. Aí uma coisa legal que eu quero destacar é esse Destination Knowledge Center. Como a CITA é uma empresa que tem bastantes colaboradores, né? São 510 aí, 23 escritórios próprios, a gente tem um departamento dedicado a descobrir novas experiências, tá? Até lá no Vimeo da CITA, no canal deles, tem um vídeo que um francês, que esse Destination Knowledge Center tem estrangeiros também, no Nepal, então eu convido vocês a assistir também. Aqui é uma foto do escritório do Nepal da CITA, que é uma casa, né? Fica lá no bairro mais nobre de Katmandu. E aí toda a equipe da CITA no Nepal somente. E essa aqui do cantinho é a Dinan. Então, é um escritório liderado por uma mulher. A CITA realmente tem essa preocupação em empoderar as mulheres. A gente
até ajuda uma ONG que é a Literacy India, que acho que vai aparecer nos próximos slides. Então, é uma empresa bastante consolidada, como eu já falei. Ela tem esse selo aqui, ó, de compromisso com a indústria do turismo, preocupação socioambiental. Esse é um selo independente, o CSR, dado por uma empresa alemã, tá? E também, claro, a questão da exploração sexual na Índia, assim como no Brasil, né? Países pobres, infelizmente, é uma realidade muito triste. A gente também está aí dentro desse code.org, sempre tomando ações, tomando muito cuidado com isso, em toda a nossa comunicação, enfim. Nós não usamos plástico único, então essa garrafinha que a gente pode fazer para o MICE, para incentivo. Eu sei que a Ásia não tem muito aqui do Brasil, porque é um voo muito longo, mas caso alguém tenha interesse, vocês sabem, é um custo-benefício excelente a Ásia, e a gente pode, inclusive, padronizar com o logo da empresa, né? A gente se preocupa também muito com a questão dos animais, a gente sabe a questão dos elefantes, dos camelos, isso ocorre, e a gente tenta trabalhar com lugares que a gente sabe que é garantido, enfim, que os animais tenham uma vida digna, tá? Então, a Literacy India é essa ONG, essa foto, inclusive, que hoje estamos aqui, tá até a Gabi, que está aí no call, que eu sei que ela entrou, da Mandala, e a gente foi num fã de mulheres no ano passado, e a gente está com essas moças, com essas mulheres. Então, é aquela coisa, empoderar a mulher através do trabalho. É uma ONG que também dá o curso de inglês, computação para as crianças, e aí elas estão fazendo os caderninhos, todo o material que a Cita utiliza, né, ó, a Gabi escreveu aí, todo o material que a Cita utiliza em loco, que o teu cliente vai receber, que agora, claro, com o Covid nós não vamos entregar, mas depois, quando essa pandemia passar, a gente tiver vacina, etc., a gente vai voltar, enfim, tudo que é craft, né, que é entregue para o cliente, é feito por essas mulheres, tá bom? Então, realmente, a gente tenta fazer aí o nosso melhor. Aqui está o vídeo, o mole, né, que é o ritual, que é uma pulseirinha que se envolve no braço do cliente, também por causa do Covid foi suspenso, né, mas vai voltar, é um ritual, e essa pulseirinha essas mulheres que fazem também, tá bom? Agora vamos começar a falar um pouquinho do destino em si. A gente abre aí com essa frase do Buda, porque não sei se vocês sabem, o Buda nasceu no Nepal. Naquela época era tudo uma grande coisa, né? Comparando com a Idade Média na Índia era parecida em termos de que eram grandes senhores feudais também, que eram os reis. Então, o que a gente tinha na Europa naquele momento, senhores feudais e o rei sem poder, lá eram vários reinados, né? E eles tinham terras, terras e terras, e o Buda, o Siddhartha Gautama, nasceu no que era o Nepal, mas aquilo tudo era considerado índio, não existia ainda o Nepal. Então, por isso uma frase dele, né? A paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta, né? Que vocês sabem, quem pratica o budismo, o yoga, enfim, é uma frase que a gente ouve bastante, né? O Nepal, gente, é uma confluência do budismo e do hinduísmo. Eu fui 2 vezes para o Nepal e lá é difícil as pessoas falarem eu sou budista ou sou hinduísta, porque é uma mescla mesmo. Claro que tem gente que faz essa diferenciação, né? Então, tem pontos do Nepal, tem lugares que realmente o budismo aflora. A estupa, que é isso aqui, a cabecinha, o topo da estupa, é realmente uma escultura, né, uma obra, enfim, budista. Mas você vê templos hindus também, e vários rituais que acontecem no Nepal são hindus. Por exemplo, Holi, que existe na Índia, existe no Nepal também, né? Então, é um país extremamente pacífico, né? E se fala muito do Nepal para o Everest. O principal turismo que acontece no Nepal é para subir o Everest, que é bem caro, né? Custa em média $130.000. Não sei se vocês sabem. A maioria das pessoas que vão para trekking ainda no Nepal, mas é muito caro e precisa, obviamente, ter um bom preparo físico. Claro que dá para você ir até o campo base de helicóptero, enfim, você não precisa fazer trekking sempre. E o trekking até o campo base nem é tão complicado assim, então tem algumas agências aqui do Brasil e operadores que até incentivam e fazem, né? Mas, enfim, falando do público em geral, do brasileiro, claro, a gente foca mais no turismo cultural e aí o turismo de natureza como um complemento do país, tá bom? É muito caro subir o Everest porque tem todos os seguros, né? Vai ser resgatado de helicóptero se precisar, tem as taxas do governo,
Tem o apoio dos Sherpas, né, que são aqueles, o povo do Nepal que vive nas montanhas, e hoje, claro, eles muito se profissionalizaram e ajudam os turistas a subir, tá bom? Sobe muita gente despreparada mesmo, é complicado, não é para todo mundo mesmo, né, fazer essa subida. Mas é um destino para todas as idades e todos os perfis. Por exemplo, um cliente de terceira idade que vocês recebam aí, que queira ir para o Butão tem a questão da altitude, para você subir para o Tiger Nest lá em Paro, que é o principal ponto, né? Que é um templo alinhado ali nas montanhas, é uma subida difícil, dá para subir de burro lá no Butão, mas enfim, tem gente que não vai sentir a vontade pelaquela exploração do animal, então não é um destino para todos o Butão, terceira idade com algum probleminha pré-existente de saúde, eu não recomendaria o Butão, mas o Nepal dá para ir. Tá? O Nepal dá para o cliente evitar qualquer tipo de subida, não precisa fazer trekking se ele não quiser, e ele consegue visitar as praças e as cidades imperiais, reais, é tudo reto. Então não tem esse problema, tá bom? Claro que é um país pobre, é um país que tem quase 30 milhões de pessoas, muita gente concentrada, porque Katmandu é um grande vale, é Vale do Katmandu, né? E ali está quase toda a população morando. Então, realmente, asfalto, enfim, a infraestrutura é um pouquinho precária, é um país, como eu disse, bem pobre, mas o turismo é muito importante para eles, obviamente, por essa questão do Everest, o turismo cultural também subindo, tá? Lua de mel, terceira idade, viagem de espiritualidade, o povo do Nepal é muito agradável, eles são muito simpáticos, são boas pessoas, como fala o Neeraj da Sita, que é nepalês, inclusive, ele fala que o povo do Nepal é muito amoroso. Muitos festivais também, e 8 dos 10 maiores picos do mundo estão no Nepal, inclusive o Everest, né? Que você pode subir pelo Everest, quem quiser subir desde o Tibete ou desde do Nepal. Aqui eu trago algumas imagens interessantes para vocês. Então, Bodhnath é uma estupa que está bem no centro de Katmandu, inclusive de um hotel chamado Hyatt, de algumas categorias, o cliente que tiver os andares mais altos, eu, quando fui, por exemplo, vi da minha janela esses olhos aí. Esses olhos são os olhos do Buda, tá? Então, eles olham nas quatro direções. E, originalmente, gente, o que é uma estupa? É uma espécie de templo, mas é a última morada de um ser iluminado. Então, aqui, nunca se sabe bem ao certo, eu pesquisei bastante sobre isso, quem estaria enterrado aí. Vocês sabem que os hindus e os budistas também, eles cremam, né? Mas os seres iluminados não. O budismo vem do hinduísmo, né? Então, seres iluminados, crianças e mulheres grávidas, eles enterram. Então, se uma pessoa é um sábio, um mestre, ele atingiu a iluminação, ele vai ser enterrado na posição de flor de lótus. E aí se constrói sobre esse corpo iluminado uma estupa, tá? Como essa que vocês estão vendo aí na foto, que vista de cima, ela é uma mandala, tá bom? Então, assim, essa Bodhnath é a maior estupa do mundo, tá? E ao redor dela tem uma comunidade do budismo tibetano. Então, lembrando que estupa é budista, e o Tibete foi invadido pela China na década de 1950 e as pessoas fugiram, né? Muitos tibetanos fugiram do Tibete, inclusive o Dalai Lama, que mora na Índia também, Dharamsala. Então, aí, ao redor dessa estupa especificamente, tem uma comunidade do budismo tibetano. Então, ao redor dela é possível você tomar uma bênção dos lamas, né, do tibetanos, tá bom? Obrigada, Mari. Aqui, ó, Salweabunat, aqui, esse lugar é uma outra estupa, até nesse último fã que eu fiz com as meninas, com as agentes em 2019, a gente não conseguiu ir porque é uma estupa um pouquinho afastada, mas eu já tive a oportunidade de ir, eu acho que vale super a pena, que sabe que fã trip é muito corrido, tem que visitar o hotel também, né? Mas o cliente, a tendência é que dê tempo dele vir, num roteirinho de 3 noites, 4 noites, tá? Eu sempre recomendo 4, no mínimo, no Nepal, tá bom? Então, aqui é chamado de Templo dos Macacos, você vê aí, sai macaco na foto. Quando eu estava lá, eu fui com o pessoal que representa a Cita no exterior, então tinha uma italiana, tinha um indiano que mora na França, enfim, tava com uma galerinha. E um desses macacos pulou na cabeça desse indiano, que é um indiano alto, que não é muito... Na Índia, no Nepal é tudo baixinho, as pessoas são bem baixinhas, mas os indianos têm indianos altos. Ele pulou na cabeça desse indiano e saltou para a estupa.
né? Então ele usou de trampolim a cabeça desse indiano. Foi muito engraçado. Eu até tirei a foto desse momento que o macaquinho estava se preparando para saltar. Então aqui tem muito macaco tanto na Índia como no Nepal e aqui você vê muitos macacos. Então aqui é um templo muito bacana. A estupa não é tão grande como a Bodhana, mas é muito bonita também e ela está mais no alto. Então aqui você tem uma linda vista também para Katmandu, um pouquinho mais de fora, né? E tem muito comércio ao redor, tem templos também hindus, então aqui você vê bem essa mescla, né? O templo Pashupatinath, desculpa, é um templo hindu de homenagem a Shiva, que não entra quem não é hindu. Aqui tem um rio, né, o Bargamat, e aqui se crema também, né? Faz os rituais de cremação. É um afluente do rio Ganges, tá? Então é um lugar muito bacana, enfim. O Shiva é o deus da destruição. E aqui, sempre que o cliente quiser, não é obrigado, porque a gente sabe que não é todo mundo que curte ver essa questão da cremação, que pode ser forte para alguns, né? A gente coloca. Agora eu pergunto a Elodie, porque como Elodie é francesa, não? Para que opine un poquito de cómo es los rituales acá de cremación. Pashupatinath, sí. Sí. Lo que es interesante es que realmente Pashupatinath es un lugar muy importante para los hindús, también los hindús de la India que se van para allá porque es un lugar muy religioso. Y si pueden ver, adentro hay un templo y las personas que no son hindús, que no pueden entrar, pero se pueden sentar cerca del río y ver a las cremaciones. Puede ser un poquito extraño para nosotros porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Lo que es interesante es que es un lugar muy auténtico. No sé si es más auténtico que Varanasi en la India, pero en ese lugar hay menos personas y se pueden ver a las familias, ver a cómo hacen las cosas. Me quedo algunas horas realmente allá solamente porque es una cosa que no conocemos en nuestra cultura, pero sí, eso es, claro, como lo ha dicho, un lugar a donde se crema y las personas deben saber eso, pero es un ejemplo de la fe hindú en la val de Katmandú, como las stupas son de budismo, eso es muy importante. Vale, muchas gracias, Elodie. É interessante, assim, depende das pessoas, claro, tá bem no centro, então o guia pergunta, não é feitiço se a pessoa quer ir, pode ver de longe, não chega a ser tão perto, você vê de uma margem oposta, mas é interessante porque aqui também tem muitos sadhus, né, que são aqueles seres hindus que largam tudo, vivem aí como andarilhos sem nenhum bem material, né, totalmente desprendidos. Então, também é interessante, tá? Só um lembrete para quem não estiver falando, deixar o fone no mudo, por favor, tá bom? E acho que tem algum microfone aberto aqui, vou fechar. Ótimo, voltei. Então, é um turismo também, eu participei de um treinamento do Nepal com a Dina, que eu falei, né, que lidera o escritório da Cita lá no Nepal, e ela falou de vários hotéis novos que abriram agora em 2019, no final, 2020, inclusive, que eu nem conheci, então a gente vai falar deles mais no final do treinamento, tá? É um país muito pequeno, é uma tripinha, tá entre a China, tá entre a Índia, que são dois gigantes, então é um país que sempre foi muito invadido também, e claro, luta para manter algumas tradições próprias, né? Então, é só isso o tamanho do Nepal, 800 quilômetros de leste a oeste, 250 quilômetros de norte a sul. Muitas tradições, tem muitos dialetos também, há algumas curiosidades, tem muitos parques nacionais, né? 8% da população total de pássaros do mundo vive no Nepal, que por ser um país tão pequeno, que é mais ou menos o tamanho do Ceará, é muito pequenininho, tá? É algo considerável, né? E 11 das 15 famílias de borboletas também existem lá, estão lá. Então, para vocês verem como a natureza é algo muito importante. E tem um dos lagos mais altos do mundo também, também a maior garganta do mundo, né? Também está lá. E é um lugar de peregrinação, como a Elodie falou, tanto hindu como budista. Essas rodas aqui eu tenho um souvenir, está um pouquinho quebrado já, mas mostrar para vocês, né? Essas rodas que vocês estão vendo aqui, né? Ó, elas ficam na saia da estupa, então as pessoas passam rodando no sentido horário, né? E aí são preces, são mantras, que o budismo e o hinduísmo, como o budismo vem do hinduísmo, tem algumas coisas que o budismo pegou do hinduísmo e está até hoje. Então são mantras, e quando as pessoas passam é como se eles estivessem cantando, né? Então
Todo mundo passa, o turista também, claro, porque isso é para todos. Aí só um pouquinho para quem nunca vendeu e não sabe, acho que é importante falar de visto. Visto é no lugar, né, na própria chegada que a gente vai conseguir. É recomendado sempre, pessoal, que o cliente preencha o formulário online, tá? Só para agilizar ali. Então, ele preenche o formulário, imprime e vai com isso. Porque pode ter um pouquinho de fila se não fizer. Vacina da febre amarela não é obrigatório, mas obviamente é recomendada para o cliente que vai para a Ásia. Hoje, acho que não é mais um problema devido ao surto que a gente teve há pouco tempo aqui, né? Melhor época, tal como a Índia, vamos evitar as monções, então de novembro a abril é o ideal. A gente sempre no Fun Trip vai, obviamente, na época das monções. Nunca pegamos muita chuva, mas uma experiência que você faz lá no Nepal, que é sobrevoar os Himalaias para ver o Everest, realmente é mais fácil de fazer quando você está na época seca, por razões óbvias, né? Porque se estiver nublado, você não vai ver nada e o voo nem vai decolar. Como chegar? Geralmente, claro, o nosso cliente faz extensão com a Índia, então, obviamente, tem voo de Delhi, de Mumbai e de outras capitais da Ásia também, tá bom? Mas lembrando que a ideia do treinamento é que vocês enxerguem o Nepal como um destino único, né? Não como um destino só de extensão. Aí o tamanho para vocês verem como é pequenininho. E os deslocamentos. Então, aqui é um panorama geral dos deslocamentos aí do que a gente vai tratar no treinamento. Geralmente, tal como na Índia, a gente faz deslocamentos de carro. E tal como na Índia, os deslocamentos são longos, tá? Então, uma média de 5 a 7 horas, saindo de Katmandu, do Vale de Katmandu, para outras regiões que a gente visita com hospedagem, né? Ou seja, se o cliente tem 3 noites, 4 noites, geralmente ele vai ficar em Katmandu e vai visitar as regiões que estão dentro do vale, tá? Ou um pouquinho fora, mais próximo. Não vai dar para ir para Pokhara, não vai dar para ir para Chitwan, que são lugares que são um pouquinho mais distantes, tá bom? Mas se o cliente tiver mais tempo, 6, 7, 8 noites, 9, 10, 11, 12, enfim, dá para ele visitar, por que não, as principais regiões do país. E o que a gente visita turisticamente é isso, Pokhara, que é o segundo lugar mais visitado do Nepal e a terceira maior cidade também do Nepal. Então, para chegar lá é mais ou menos 6 horas que demora, com a parada para almoço, já considerando. E o Chitwan também, porque aqui, saindo de Katmandu, tem uma estrada e ela faz uma divisão. Ou o cliente vai para Pokhara ou ele vai para Chitwan. Se o cliente tiver de Pokhara e depois quiser ir para o Parque Nacional Chitwan, também é viável, claro, ou vice-versa, né? Ir de carro entre eles. Mas também dá para fazer de voo, tá? Depois eu vou mandar para quem deixar os e-mails aqui no chat. No final do treinamento, vocês escrevam, por favor, o e-mail de vocês no chat, que eu mando alguns roteirinhos da cita. E para os operadores, eu mando, inclusive, com valores até o final, até março. Até o final de março do ano que vem, a gente já conseguiu antecipar valores, tá bom? E aí, depois a sequência, claro, também é viável. O cliente querendo ir, sei lá, em setembro do ano que vem, né? Vocês escrevam e a gente fala com os hotéis e manda uma cotação sob medida também. Então, aqui são as distâncias de voo, são voos bem curtinhos, né? Então, Katmandu Pokhara, né? Katmandu Chitwan ou Chitwan Pokhara também. Então, também é viável fazer de voo. Claro que pela terra você sempre vê mais coisas, né? Inclusive, indo para Pokhara, por exemplo, de Katmandu, se o cliente quiser, for mais aventureiro, dá para parar e fazer um rafting. Então, enfim, depende do perfil do cliente, do orçamento também, e da quantidade de dias que ele vai ter, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais do Vale de Katmandu, né? Aí eu já falei da Stupa, a Praça Durbar. Gente, Durbar é palácio, tá bom? Então, todas as cidades reais, imperiais, enfim, do Vale, que é Katmandu, Patan e Bhaktapur, que é o trio de cidades reais do Vale de Katmandu, todas elas são mais ou menos parecidas no sentido que elas têm templos estilo pagoda e são templo. Templo, templo, templo. Isso é um templo hindu, já, tá? Outro templo hindu. Então, tem templos, estilo pagoda, que são mais relacionados ao budismo, mas tem também santos hinduístas nele. Então, é essa mescla. E os templos claramente hindus, que são esses aqui com os arcos, enfim, o jeito que é o templo deles, né? A maioria dos atrativos é do século XV, do século XIV, do século XVI. Tá? Alguns eles não sabem muito bem de quando são também. Também tem essa questão lá. Mas vocês veem que são cidades próximas. Por exemplo, Patan está só a 3 quilômetros do centro de Katmandu. Então, por isso que o cliente, para visitar as cidades reais,
eles ficam em Katmandu e vão fazer a visita, tá? Obviamente, nosso roteiro a gente já tem uma melhor ordem, não precisam se preocupar com isso, mas aqui está, inclusive, essa é a estupa do Templo dos Macacos, né? Que eu mencionei para vocês. Bhaktapur é uma gracinha um pouquinho mais afastada, então cada cidade aqui era uma divisão das famílias reais, para vocês entenderem. E olha que templo gigante, esse é o maior templo estilo pagoda. Esses templos são os que marcam o panorama do Nepal, tá? Então é bem típico do Nepal. Alguns foram destruídos no terremoto, como vocês sabem, o Nepal passou por um terremoto em 2015, mas foi reconstruído, quase todos os lugares principais já foram reconstruídos, muito europeu trabalhando como voluntário. Claro que alguns lugares ainda, Bhaktapur, por exemplo, tem um templo que ainda está no chão, mas vale super a pena ir, tá, gente? Não deixem teve o terremoto, não está legal. Muito pelo contrário. Eu fui em 2018 e 2019, e exatamente no mesmo mês. E eu notei, com esse intervalo de 12 meses, como ficou diferente assim, a questão da restauração dos templos, tá? Então, vale super a pena vocês incentivarem a ida sim, tá? E esse é o maior templo. Alguns templos, realmente, o turista não vai visitar, não vai entrar dentro dele, mas porque ele é muito pequeno e realmente é restrito, não dá para turista entrar. Mas por fora ele já é belíssimo, tá? Então, e Bhaktapur tem essa questão dos ceramistas também. É uma graça Bhaktapur, parece separada no tempo mesmo. Patan está a 6 quilômetros ao sul de Katmandu, também no vale, então bem próximas, né? Tem a Praça de Patan, a Praça Imperial, Durbar, que é Unesco, e você entra num palácio real com várias salas, tem um museu também que tem várias imagens de Buda, é super, super, super interessante. E essas portadas também de ferro, mas mais de madeira, também são característicos do Nepal, tá? Elodie, quisiera preguntarte un poquito tu sensación ahí del Valle de Katmandú, de lo que es visitar, para que la gente también tenga tu punto de vista. Sí, claro. Realmente se necesita, me parece, al menos 2 días enteros para hacer todo, pues hay muchas cosas que hacer, mucha informaciones también que tomar y para que las personas puedan entender todo, que son las diferentes religiones, lo que pasó con el terremoto y las consecuencias hoy, por ejemplo, hay muchas cosas que entender y por eso tomar su tiempo es importante. Y no, me parece que ha dicho todo realmente, culturalmente y con las cosas que se pueden comprar para los viajeros, todas esas cosas de artesanías. Es un lugar muy especial que es muy agradable hacer un poquito de tiempo. Allá es un poquito, parece a la India, las calles de Katmandú, pero es un poquito más fácil de caminar y de estar solo, por ejemplo, de caminar solo en un mercado. Sim, é verdade. E uma coisa muito legal que eu vou falar mais para frente, mas só para vocês, como a gente falou de Patan, de Katmandu, né, que é a capital, que também está no Vale, Bhaktapur, é legal vocês saberem que cada uma dessas cidades tem uma Kumari. Não sei se vocês sabem o que é Kumari. Já já eu vou falar mais delas, mas são meninas, vai aparecer uma imagem já já. Então, aqui é possível você ter um encontro com uma Kumari, a Kumari de Patan, que mora com os pais, é possível encontrar essa Kumari. Ou você pode, só no caso da de Katmandu, você só vê ela saindo numa janela, num determinado horário, elas saem, tá bom? Mas são deusas viventes, são crianças que são consideradas deusas, que elas reencarnam uma deusa dentro delas. Já já a gente vai passar uma imagem, eu vou falar um pouquinho mais delas, tá bom? Vamos falar das extensões. Aqui é o Chituan, aqui esse rinoceronte da foto é um animal com risco de extensão severíssimo e você vê que ele tem um chifre, né? É conhecido como rinoceronte indiano, tá bom? E aqui é viável você ver, além, assim como elefantes, como jacarés, crocodilos, diversos pássaros, tigre de Bengala também é difícil avistar, mas é possível. Então, um parque natural de Chituan, super legal, acho que é bem legal também para quem vai com criança. Eu acho que a gente tem que explorar no nosso mercado mais ideias de Nepal com família, tá bom? Que realmente tem essas extensões com bichinhos, que é super legal, e tem a parte cultural que é tranquila para uma criança
de 7, 8 anos, por exemplo, caminhar. Não é difícil, como eu falei, não tem subida. Então, para vocês pensarem sobre isso. E aqui Nagarkot e Dulikhel são destinos que a gente vai falar. Então, Pokhara, né? Pokhara a gente já falou um pouquinho, então é conectar-se com a natureza. São 200 quilômetros a oeste de Katmandu, só que as estradas têm montanha, é um país montanhoso, então demora, como eu falei, mais ou menos umas 6 noites para chegar lá. É possível fazer rafting, é a capital do ecoturismo, né? E aí tem a descrição também que é possível chegar de voo. Elodie, não sei se quiere hablar un poquito de Pokhara, como tú has ido, yo no, quizás sea... Sí, sí, claro, un placer. Pokhara realmente es el centro de aventura para Nepal. Se puede, por ejemplo, cortar la ruta entre Katmandú y Pokhara para hacer rafting realmente durante todo el año. Y también en Pokhara hay muchas experiencias con fondos impresionantes con la naturaleza y diferentes tipos de aventuras. Pueden hacer diferentes tipos como de camping, vuelos de montañas cerca de la Annapurna, pues Katmandú es cerca del Everest, pero Pokhara es cerca de la Annapurna. Se puede visitar el campo base de Annapurna y pueden hacer, hay un tirolina que es la más alta del mundo. Realmente es... Sí, que es un lugar muy interesante para las personas que quieren probar un poquito la aventura, pero también para otra persona, pues hay caminos que son para todas las personas, que no deben ser muy una forma especial, pero es un lugar para conectarse con la naturaleza, realmente. Sim, sim, isso mesmo, é um lugar muito... É a extensão que a gente mais vende, né? Com certeza, a Pokhara é essa extensão. E ela falou na Marpura, né? A Elodie, é um dos campos, base para você subir, né? Para o Everest, então dá para ir de helicóptero lá. Tem um hotel também que você pode tomar café da manhã, então é uma experiência para quem quer chegar, ver o Everest um pouquinho mais de perto, mas sem subir, obviamente, até ele, né? Chitwan é um parque nacional, então também 2 noites, geralmente a extensão que a gente indica. Eu vou mandar o preço para os operadores já das extensões, como eu falei, até o fim de março, tá bom? Que eu traduzi tudo para o português, gente. Eu traduzi um monte de programa para o português. De Índia também, de Butão, tá bom? A gente fez um design bem bonito também aqui, especial para vocês, com fotos. Estão aproveitando esse tempo. Como a Cita tem muito itinerário, porque são vários destinos, então eu vou mandar para vocês. Então é 180 quilômetros de Katmandu, um pouquinho mais perto, mas claro, demora também umas 6 horas em média, né? Mas também pode voar. É Unesco desde 84, então se caçava muito aí a Unesco entrou para proteger um pouquinho também, o que é bacana. Então, tem excelentes hotéis aí também, a gente vai mostrar, como eu falei, o rinoceronte, né? O principal aí que o pessoal tenta caçar, entre aspas, né? Encontrá-lo. E canoagem, passeio de elefante também, aqui bem cuidados, tintas naturais, se quiser pintar o elefante também, similar em outros lugares do mundo, eles ficam livres, então é bem bacana também, tá bom? Outra extensão possível de vocês fazerem é Nagarkot e Dulikhel, então aqui mais para quem quer observar os Himalaias e contemplar essa beleza mesmo única, paz, meditação, yoga, então esses lugares eles dão essa oportunidade. Nagarkot, a gente inclusive ficou nesse hotel, é lindíssimo, tem um hotel lá, 4 estrelas muito bom, que é o Clube Himalaia, e também dá para fazer trekkings, cooking class, aqui e saindo de Katmandu indo para Nagarkot, que já não é tão longe, é já mais perto, né, mais ou menos 1 hora, 1h30, enfim, 2 horas, depende do trânsito que você pega ali na saída de Katmandu. Então, tem muitos campos de arroz, estátuas de Buda, assim, em cima de montanhas, é muito bonito o passeio, vale super a pena. E Dulikhel, aqui também é uma cidade mais alta ainda, tem um vilarejo lindíssimo que chama Panauti, que tem 40 templos concentrados, é um vilarejo considerado sagrado, a Lady Di foi para lá também. E aqui dá para você fazer um trekking, não é tão pesado, mas também dá para ir com um avanço, se o cliente não tiver preparo físico, e almoçar com os monges budistas, tá? Então também é uma experiência bem legal. Então desde Panauti se pode fazer isso.
Se o cliente vir para essa região, o que a gente indica é 2 noites em cada uma delas. Porque na Garcota é mais trekking, relaxar, o hotel é bem mais barato do que o hotel que a gente trabalha aqui, que é um hotel que inclui um monte de coisa. Já já a gente vai falar do hotel mais para frente, tá bom? Só para não alongar muito. Então, dá para fazer, claro, sobrevoar os Himalaias. A gente, aqui, com algumas meninas do funk que quiseram ir o ano passado, a gente está com o certificado na mão, então é uma experiência muito legal, cada um tem o seu assento, você não disputa a janelinha com ninguém, não é muito barato, é mais ou menos uns $300, mas é um voo de uns 40 minutos, vale bem a pena. Sai bem cedinho do hotel, né, no raiar do sol, a gente chegou aí, saiu do hotel ainda de escuro, chegou aí, já estava raiando o sol, subimos no avião, e tem 2 companhias, a Yet e a Buda Air. A gente geralmente trabalha com a Buda Air, que o serviço de bordo é melhor, realmente as meninas foram bem atenciosas, né? A Yet, a vantagem é que eles servem champanhe quando você chega no Everest. A Buda Air, por ser budista, não serve bebida alcoólica, tá bom? Mas é bem legal, você roda, você vai para o cockpit do piloto também, as aeromoças que determinam, né? Quem vai para chegar mais perto. E aqui outras atividades possíveis que a gente já mencionou algumas. Então, o passeio de helicóptero, ou para o campo base, ou que daí é desde Katmandu que você sobe, ou para Annapurna, que é desde Pokhara. E também rafting, indo para Pokhara, que é possível de ser feito, e também outros tipos de voo, como ultraleve. Ou a tirolesa, que a Elodie falou, né, que a mais alta está em Pokhara, então tem essa questão dos esportes de aventura também. Isso tudo a gente pode passar como suplemento. Vocês passando para a CITA o perfil do cliente, a idade, isso é importante, né? Quando vai para esses lugares, às vezes a gente não sabe se é pessoa idosa, se não é. É muito importante quando vai para a Ásia, principalmente, vocês passarem isso para a gente, tá? Para a gente, porque tem essa questão da altitude que no Nepal não é tão problemática, mas em outras regiões pode ser. Ou, como são países pobres, o acesso, escada, etc. Então, a gente pensar num restaurante que não vai ter isso, por exemplo. Então, isso é importante vocês tentarem passar para a gente, tá? Aqui é a garganta mais profunda do mundo, que está no Nepal, o Vale de Arun também, que se visita na região de Pokhara, e um lago, que Pokhara tem muito lago, né? Bom, sobrevoar os Himalaias, como a gente falou, então ver não só o Everest, como as outras montanhas também. Lembram que 8 dos 10 maiores picos do mundo estão no Nepal. Aqui a cerimônia de cremação, uma foto um pouquinho mais próxima. Dormir em monastérios, esse monastério que eu falei que é perto de Panauti, que o cliente fica em Dulikhel para ir para lá. Ou ele pode fazer um passeio também desde Katmandu e voltar. É um passeio um pouquinho mais distante, umas 2 horas e pouco, mas também é viável. Sai cedo, né? Caminha um pouco ou vai de van até o monastério, almoça com os monges, bem simples, obviamente, a comida e desce. Mas para o cliente mais aventureiro, dá para dormir também nesse monastério. É bem simples, obviamente, é tudo compartilhado, toalete, a cama é bem simples, mas se quiserem a gente pode organizar. A gente faz isso muito para grupo de incentivo da Europa, principalmente. Porque a Ásia para a Europa é muito forte incentivo, porque é um custo-benefício muito bom e o voo é mais curto, né? E vários hotéis também, estilo refúgio. Essa aqui é a foto de uma Kumari. Já já a gente vai falar das Kumaris. Espera um pouquinho, segura. Almoço com os monges, como eu falei, que dá para fazer nesse mosteiro perto de Panauti. E também esses são os famosos momos, que é o prato típico do Nepal. Então também dá para fazer aula culinária em vários hotéis. Se for um grupinho, a gente pode organizar. Ou no restaurante local também, tá? A gente pode fazer. Aqui tá as Kumaris. Então aqui a foto do fã completo. E aqui a gente está com a Kumari, a ex-Kumari, na verdade, de Katmandu. O que são as Kumaris? São crianças, geralmente de 3 até a puberdade, até elas terem a primeira menstruação. Elas são deusas viventes, então elas são da etnia Newar, e elas passam por uma série de provas, série de rituais. Elas têm, por exemplo, eles cortam a cabeça de um boi e ela tem que velar essa cabeça durante a noite sozinha e não chorar. Então, são várias crianças que, além de ter que ter os dentes perfeitos, o cabelo super liso, o olho bem grande, e aí elas passam por essas provas e se tornam as Kumaris. Então, como eu falei, Bhaktapur, Patan e Katmandu, as 3 cidades reais, têm a sua Kumari. Crê-se que é muita má sorte não ter uma Kumari, tá? Então, quando uma atinge a puberdade, outra já vem substituir, fica poucos dias sem.
E, como eu falei, a de Patã dá para você encontrar, o pai dela sempre fica presente, a de Patã mora com a família. A de Katmandu e de Bhaktapur, não, elas moram em templo. E o que o cliente geralmente vê é a de Katmandu, por razões óbvias, está mais perto de quem está no Vale de Katmandu. Ela só sai numa janela, não pode fotografar, enfim. Ela dá bênção para quem é hindu, porque isso é uma tradição hindu. Quando elas saem para os festivais, elas recebem essa pintura aqui, ó, na testa, mas elas sempre estão assim, com o olho pintado, boquinha pintada e uma roupa vermelhinha típica. Quando ela sai na janela de Katmandu, ela está assim com o tique, né, vermelhinho aqui. E esse é um olho de fogo. Então, o que é a Kumari? Ela passa por essas provas psicológicas, físicas, e aí se conclui que o corpo dela é perfeito, que o espírito dela é perfeito para receber uma deusa dentro dela, que é a deusa Telaju. Que quando ela é a Telaju, que quando é deusa ela é Durga, que é uma deusa muito famosa no hinduísmo, muito conhecida. E então ela abençoa a comunidade. Quando, por exemplo, a família real do Nepal foi assassinada toda, hoje não é mais monarquia o Nepal, é presidencialismo, a democracia é um pouco capenga lá, enfim, mas eles tinham uma família real no início dos anos 2000, todas foram assassinados pelo príncipe, não se sabe muito bem, ele matou todo mundo, criança, os pais, todo mundo, os irmãos, num jantar, e se deu um tiro na cabeça, foi coroado rei, porque ele ficou 2 dias em coma e depois ele veio a falecer. Esse episódio, obviamente, muito triste, dizem que a Kumari de Katmandu naquela época, que não é a de hoje, que a de hoje é muito criança, tem 5 anos, então era outra. Ela chorou durante 3, 4 dias antes de acontecer o problema. E não se sabia o porquê. Elas não choram, assim dizem, né? Aquela coisa, que elas não choram, porque quando elas passaram por provas, elas são criadas assim, elas não choram. Mas elas recebem educação hoje em dia, teve já muitas polêmicas no mundo ocidental em relação a essa, mas a elas, quando eu vi a primeira vez a Kumari de Patã, eu fiquei um pouco chocada, mas depois que eu fui a segunda vez eu já entendi que é algo cultural. E aqui a gente conversou, como eu falei, com essa moça, ex-Kumari de Katmandu, que é ela aqui. Tem um documentário, inclusive, da BBC, sobre ela e sobre outras Kumaris que vocês podem encontrar na internet, tá bom? Então, ela explica um pouquinho, ela fala sobre a vida dela, ela quer ser engenheira. Elas acabam tendo uma vida privilegiada em alguns aspectos, né? Pensando num país pobre como o Nepal, tá bom? Esse prato aqui é o típico do Nepal também. A culinária do Nepal, eles consomem tudo que... Eles matam o animal, eles vão consumir tudo do animal. Eles fazem muito sacrifício de animais, tá, gente? Às vezes tem alguns rituais, alguns festivais que eles sacrificam animais. Eu já tive feedback, entre aspas, negativo de alguns clientes que não gostaram, mas eles entenderam, claro, que não era culpa da Cita nem de nada, mas que eles não sabiam que ia ter, né? Aí eles acabaram ficando um pouquinho. Isso acontece bastante. Nós mesmo no Fan Trip, passando numa das cidades imperiais, eu acho que foi Patã, que é muito bonitinha Patã, tinha acabado de ter um sacrifício de animal, porque tinha um monte de sangue assim, em frente a um templo estéril. Então pode ser que o cliente andando se depare com isso, mas eles consomem toda a carne, tudo do animal, tripa, tudo, tudo, tá? Até o Pedro Pelo Mundo foi lá e ele consome uns pratos típicos do Nepal. Eu aconselho que vocês assistam, são só 11 minutos de programa, tá bom? Bom, vamos falar dos hotéis um pouquinho. Antes de entrar para os hotéis, que já a gente vai se encaminhando para o final do treinamento, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Uma experiência que dá para fazer também em Patã é visitar um lugar que se fabrica o singing bowl ou healing bowl, né? E a gente sabe na yoga que faz esse ruído. E então a gente participa também do lugar que produz. E aí vocês veem que esse lugar é o máximo, porque a família há centenas de anos faz os healing bowls, que são cuencos tibetanos, só que começou no Tibete, tá, gente? E aqui tem o Om dentro, símbolo do Om. E, então é bem legal também. Outro símbolo da fé que eu falei que ia falar é esse símbolo aqui que sempre o cliente recebe, que também tem no Tibete, né? E tudo se confunde, você sabe muito bem.
que recebe isso quando a pessoa entra nos hotéis, então é um símbolo da fé também, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então dos hotéis. Vivanta, o Vivanta é um hotel novo, ele abriu em 2018, no final de 2018, é um 4 estrelas, é administrado pela cadeia Taj, que é muito conhecida aqui no Brasil. É um dos melhores restaurantes do Nepal, tá, gente? Super vale a pena o cliente que, de repente, não está no Vivanta, que é um hotel que está um pouquinho mais retirado, ele jantar um dia lá, não precisa reservar. Vocês podem dar essa dica, né, para o teu cliente. Então, o restaurante do Vivanta, ou, claro, um cliente que não quer gastar tanto, que como ele é um 4 mais clean, vale super a pena também, tá? O Aloft é um hotel novo também, ó, bem clean, ele já está mais centralizado, um preço super bacana. Nas referências que eu vou mandar para os operadores já com valores, já tem preço, como eu falei, até março para alguns desses hotéis. A gente já fez uma boa combinação deles. E o Marriott também, que também é um hotel, é um pouquinho mais caro do que esses dois, mas também é um hotel clean, também tem uma vista bonita. Ou seja, para vocês verem que hotel aqui não falta. Agora eu vou falar de outros hotéis também um pouquinho mais históricos, né? Agora a gente sai daquela zona, daquela parte clean para os hotéis um pouquinho mais históricos. Eu gostei muito do Tibete Internacional. A gente, com as meninas do Fun Trip ano passado, a gente almoçou lá. Lembra que eu falei que os tibetanos fugiram, muitos para o Nepal, muitos para a Índia, né? Na década de 1950. E aqui é uma mulher com a sua mãe que fundou esse hotel. Não é luxo, como vocês podem ver, mas é uma gracinha. Ele está bem no centro de Katmandu. Eles fabricam os tapetes próprios lá também. O restaurante é muito bom, tem vista também bem bonita. Então, eu acho que é uma boa opção para quem não quer ficar em cadeia, que é um hotel único, assim, administrado por uma família, ajudar essa economia local. Agora está todo mundo falando, e aqui é uma ideia interessante também. É um hotel boutique pequeno, mas muito aprazível, uma linha bem mais econômica. O Hyatt é um hotel 4 plus, tá? Ele se diz luxo, mas os quartos estão um pouquinho desgastados. Mas, enfim, a parte pública do hotel foi toda renovada. Também está bem no coração de Katmandu. Muito bom o hotel, tá? Então, podem vender numa boa. Sem dúvida, o melhor hotel, nem só de Katmandu, como um dos melhores hotéis do país, é o Dwaricas. O Dwaricas, inclusive, é prima do Niraj, da Cita, a dona do Dwaricas. Eu fiquei nesse hotel em 2018, um espetáculo. E aqui, um dos restaurantes do hotel, ele serve a comida típica nepalesa também. Já vai aparecer uma foto. Que você senta bem próximo ao chão, naquele prato que eu falou, mas é um menu degustação que vem. Eles personalizam o menu também com o papel típico do Nepal, que também tem no Tibete, também tem no Butão, né? Algumas coisas são similares. Mas ele é um hotel patrimônio, um heritage, como a gente fala. É o único hotel heritage de todo o Katmandu, assim, real. Quando você entra nele, a impressão é que você está naquelas praças que você visitou, né? Em Katmandu, em Patan, em Bhaktapur. É a impressão que você está numa praça similar, tá bom? Então, assim, tem um excelente spa, os quartos são bem amplos, é um hotel patrimônio, então, bem pequenininhos, tem só 40 quartos, tá? Aqui é o jantar deles, ó, então é bem próximo ao chão que você senta, mas com todo o conforto. A foto aqui da piscina, então, mais algumas fotos do interior dele. Do Likel, gente, você vai no Himalaia, ver os Himalaias, o grande barato em Dulikel é você ficar no Dwaricas, tá? Para o mercado brasileiro de alto padrão, que é o que a gente foca aqui no Brasil, né, a Cita, eu não venderia Dulikel se não fosse o Dwaricas. Eu também já fiquei nesse hotel. E o que é o legal? A gente em Fun Trip fiquei só uma noite, não deu tempo de curtir tudo que o hotel oferece. Lá no pacotinho que eu vou mandar para os operadores já com valores, tem toda a descrição das atividades. Mas, resumindo, eles têm várias salas. Tem uma sala de sal marinho para você fazer yoga, meditação. Médico Ayurveda, dá para você conversar, uma entrevista de 30 minutos com ele. Tudo incluído, tá? Na tarifa. Aqui você tem as refeições, o jantar já vai também, a gente geralmente, porque é um hotel que está no meio do nada, então não tem como o cliente sair. E, claro, aula de yoga, meditação, aula de cerâmica, pintura. Então, é um hotel que oferece um bando de coisas, né, interessantes, assim. Tem um ritual, eles têm tipo um labirinto, que você participa de um ritual hindu, que vai vir e mexe também um mestre lá. As acomodações são super amplas, nossa, eu me perdia nela, é gigante. Eu estava, sei lá, na segunda categoria, tinha uns 300 metros quadrados. E essa é a única piscina do hotel, mas olha que vista linda, né?
não tem piscina nos quartos. Então tá numa propriedade muito linda, toda verde, então vale super a pena você combinar os dois do Aricas, por exemplo, né? Você fazer Katmandu e esse hotel, Pokhara se der tempo, Chitwa se der tempo, também como extensão. Aí vocês têm que ver o que o teu cliente quer e quantos dias que eles têm, tá bom? Agora em Pokhara, gente, Pokhara, esses são os melhores hotéis, tá? Então, esse aqui é o mais top, sem dúvida, o Saragot Mountain Lodge, ele acabou de abrir, como eu falei, eu participei de um treinamento com a Dina e era um hotel, ela falou de vários hotéis novos, né? Então, aqui também Chitwan não tem nenhum 5 estrelas, mas são bem bonitos os hotéis, acho que dá para vocês venderem numa boa, né? Tendas, lodges, porque como é um parque nacional, eles conseguem manter essa pegada, tá? Aqui um outro hotel também bem bonito, que é um 5 estrelas, 4+5. E em Nagarkot, o único hotel assim que a gente vai indicar para o mercado brasileiro é o Clube Himalaia, que é um bom 4 estrelas, tá? Essa foto aí nem tá atualizada, se a gente for pensar, o hotel tá até bem mais bonito o quarto, quando a gente ficou tá mais clean, mas aqui foi uma experiência que a gente fez, aqui de novo as meninas do fã, com os momos, uma delícia. Então, é um hotel bem bom, assim, é um 4+, bem bonito e tá super bem localizado. Aqui agora, quem tem o celular, poder apontar com a câmera aí no QR Code, por favor, para seguir as redes sociais da Du. E agora eu abro para perguntas e pergunto a Elodie se quer añadir algo de la capacitación, mientras la gente escribe las preguntas en el chat. Sí, sí, si hay preguntas será un placer. Como tenemos oficina propia en Nepal, podemos añadir experiencias particulares, si tienes clientes que quieren hacer algo, un tipo de cosa, que quieren comprobar un tipo de cocina. Realmente el hecho de que tenemos una oficina allá, tenemos 2 oficinas, una en Pokhara, una en Katmandú, nos permite realmente tener experiencias muy diversas. Sim, muitas graças, Elodie. Uma coisa que eu gostaria de pedir também, tem muitos operadores trabalhando aqui nesse treinamento hoje, obrigada, e muitos trabalham com a concorrência. Então, que por favor, num próximo treinamento, numa próxima cotação, vocês peçam para a Cita, né? Para a Cita mandar para vocês, testem a Cita, quem porventura... Aqui tem muita gente que trabalha com a Cita, é claro, mas quem não trabalha ainda, por favor, peça para a gente. Que a ideia do treinamento, claro, é capacitar vocês, ajudar vocês, mas que vocês comprem da Cita, que é o cliente que eu represento, né? A gente faz todo esse material bonito, pesquisa muito, porque tem lugares que eu não fui, eu conheço só Katmandu e os arredores, mas a gente faz tudo isso para que vocês vendam mais e a Cita venda mais também, óbvio, tudo é um negócio, né? Bom, eu vou terminar a gravação agora.